Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Quero compartilhar uma mensagem com vocês hoje sobre o arrependimento. Já tem um tempo que Deus está falando comigo sobre uma mensagem de arrependimento. Há um tempo eu venho falando, Senhor, faz de novo, traz um avivamento sobre a nossa nação. Somos sedentos por esse avivamento, como nós estamos almejando esse dia. E Deus tem falado comigo que sem arrependimento, de forma alguma haverá. O avivamento que está para vir é de arrependimento, é uma onda de arrependimento. Deus quer fazer novamente em nosso meio essas coisas lindas e graciosas que um avivamento carrega. Mas sem o arrependimento, de forma alguma acontecerá. E desde janeiro eu fui procurar aqui minhas anotações e eu queria compartilhar com vocês tanto algumas partes devocional que Deus falou comigo, como um sonho que Deus me deu, que eu acho que tem tudo a ver com esse arrependimento, com essa onda de arrependimento que eu creio que vai haver sobre a nossa nação, sobre as nações, assim, no nome de Jesus eu creio, mas clamo especificamente pelo Brasil. E eu queria compartilhar com vocês. Em janeiro do ano passado, eu estava lendo o livro de Isaías e a gente for ler as cartas ali, né? As cartas no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, a gente sempre vai ver Deus pedindo para que as pessoas, o povo naquela época, se atentasse à voz dele, para que elas se arrependessem, porque era o desejo de Deus cuidar de todas elas. Deus chega a falar, mencionar que esse povo parou de me consultar. Esse povo não me consulta mais. E nós estamos vivendo isso. Num tempo onde as nossas emoções são consultadas, a gente consulta outras pessoas, mas a gente não consulta a Deus. E eu tenho algumas notações antes de falar desse sonho especificamente. Queria compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. A primeira delas é quando eu estava lendo Isaías 22. Me veio assim: muitos de nós, quando nos vemos em uma situação deplorável, desgastante, exaustiva, por ficarmos em círculos por conta das nossas desobediências. Gente, como nós sofremos por causa da nossa desobediência. Às vezes nós falamos assim, ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Será que Deus não me vê? Será que Deus não está vendo? Ah, Deus deve estar gostando disso. Deus não tem nada a ver com isso. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas decisões nos colocam nessa situação. Então nós acabamos entregando aos pontos, nos sujeitando aos prazeres, às dores, o desgaste, ao invés de se arrepender e dali mesmo recomeçar, que é o que Deus sempre pedia ao povo ali de Israel. E aqui também fala assim: o orgulho nos leva à morte. Nos entregamos a sentenças por falta de quebrantamento. O arrependimento é que nos levaria à obediência. E obedecer é melhor que sacrificar. Há muito tempo eu aprendi com meu esposo que a obediência nos traz proteção. E obedecer é melhor que sacrificar. E sem esse quebrantamento não há arrependimento. E sem arrependimento, como veremos um avivamento? Ah, mas Deus não precisa de nós para que Ele opere. Realmente Ele não precisa, mas nós é que queremos ver. Deus está aí, em tudo. Deus está em tudo onde você quer enxergar Deus. Deus está nos grandes detalhes. Quando eu digo em tudo, gente, não vamos botar aqui nas promiscuidades lá fora, não. Porque se tem uma coisa que Deus chama a atenção no livro de Ezequiel, e ele deixa muito claro, o povo já estava ali, em cativeiro, por desobediência, já tinha sido levado a cativo, e o povo não se atentava para o que eles estavam fazendo. Mesmo no cativeiro, eles continuaram com as suas práticas repugnantes, as lascívias. Gente, uma das coisas que Deus abomina. Então, quando a gente vê Deus em tudo, a gente tem que tomar muito cuidado e respeito com a palavra de Deus, a santidade de Deus. Não confunda a santidade, o amor de Deus com coisas mundanas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agora eu vou ler uma segunda parte aqui. Continuando.
enquanto eu pedia por esse avivamento, que meu coração tem queimado, eu sinto o cheiro do avivamento chegando. Eu sinto essa onda, essa atmosfera de avivamento. Mas Deus também me fez entender o arrependimento. O arrependimento tem que começar pela casa, é pelos irmãos, é pela igreja, sabe? E aí Deus me fez entender que esse avivamento, no nosso tempo, ele vai acontecer com o quebrantamento, o arrependimento, e quando a igreja entender o lugar da igreja e a igreja entender o lugar de Deus. Que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono de tudo, a Ele a glória devida e toda a honra. A Ele, eu estava lendo a Bíblia com os meus filhos e a minha amiga me emprestou uma Bíblia que era de cartoon, que é muito interessante para crianças. Ela tá aqui, depois eu mostro para vocês. É uma Bíblia muito interessante. E quando Potifar chama José e ele fala assim, você tem o dom de interpretar, eu mesmo não, mas Deus há de nos revelar. Ele devolveu a glória para Deus. Quando hoje nós somos agraciados com o dom do Espírito e alguém fala, nossa, a Valéria colocou a mão sobre fulano e ela foi curada. Ai, eu oro e Deus cura. A glória é para mim. Não, Deus cura. Se as pessoas vão até outras pessoas, é porque a gente dá glória para as pessoas e não para Deus. Buscai com zelo o dom do Espírito é saber, com esse zelo, reconhecer que não somos super-humanos. Nós não somos. O zelo e a glória devida é ao dom dos donos. Ele é o dono dos dons, perdão. Ele dá a glória devida ao dono dos dons. Ele é o dono. É Ele. Tem uma música da Cassiane que fala, né? Meus dons e talentos são para te servir. Os dons e talentos não são nossos, é para servir a Deus, o reino dele. E muitas vezes a gente puxa a glória para nós, na verdade, eu tenho visto 99% isso. Quantas vezes a arrogância toma conta dos nossos lábios e nós tomamos o lugar de Deus. E a gente está clamando por avivamento, a gente quer ver cura, a gente quer ver transformação, mas a gente não sabe dar glória devida àquele que é o dono dela. Arrepender-se é um tempo de arrependimento. Nós estamos dando pauladas na igreja, gente, vamos chamar os irmãos de novo para um momento de comunhão, fazer culto nos lares, campanha nos lares, 7 semanas, 3, 5, não importa. Vamos ver, e aos lares se coloque em jejum e oração. Sempre que entra um ano, Deus me dá uma palavra, e o ano de 2025, Deus me falou que seria um ano de extremo jejum, de muita oração. Igreja, se atenta, essa palavra é para mim também, essa palavra primeiramente é para mim, porque Deus me agraciou em vela aqui primeiro. Então, primeiro é para mim, para minha casa, mas pode ser para vocês também. É tempo de se arrepender. E uma das partes muito importantes foi um sonho que Deus me deu ano passado. Agora eu vou gravar ele aqui para você. Agora vamos aqui, dia 21/8/2024. Eu tive esse sonho. Foram 2 sonhos. Vou contar o primeiro sonho aqui para vocês. Foi assim. Eu tenho um casal muito querido, que são os meus vizinhos. E eu sonhei que o meu vizinho vinha e me dava 2 pedaços de bolo, Thiago. E era um bolo de chocolate, tipo de prestígio. E parecia uma delícia. Mas eles não estavam aqueles bolos bonitos, estavam meio desmontadinho. O cheiro aparecia, ele tá muito saboroso. Depois a esposa dele, a vizinha, a Tamires, veio e me deu mais um pedaço de bolo. E ela me entregava naquelas sacolinhas, tanto ele quanto ela, naquelas sacolinhas pequenininhas de mercado, quase transparente, aquelas brancas. Daí eu falava para ela, mas seu esposo já me deu 2 pedaços de bolo. E ela respondia, não tem nada não. E eu ficava com 3 pedaços de bolo. Só que eu tinha colocado esses bolos em cima do sofá, do braço do sofá. E eu falava que eu comeria assim que eu pulasse corda, porque eu fazia exercício primeiro. E eu disse que comeria depois que eu pulasse corda. O nome dos bolos era Esmeralda. O bolo tinha nome. Eram 3 pedaços no total que se chamava Esmeralda. Só que o bolo era feio, mas tinha um cheiro saboroso. E que indicava que estava gostoso. E o nome dele era de grande valor. Daí eu via um casal visitando eles e a mulher estava grávida.
E eu via montando um berço muito lindo e falava dicas de maternidade para minha vizinha. Agora nós vamos para o segundo sonho. Eu sonhei que contava para os meus vizinhos o primeiro sonho. Eu encontrava eles e contava para eles o primeiro sonho. Esse agora já é o segundo sonho, tá? Daí eles me entregando o bolo, falando da mulher e tal, tudo isso que aquilo significava. Eu contava no segundo sonho o primeiro sonho para eles, né? Daí a minha vizinha falava assim: eu sei o que significa isso. Aí ela virava e falava: amor, tem tal livro na Bíblia. Aí o meu vizinho ia lá e procurava. E ele falava: é aqui. E escrevia a sigla SF. Aí eu fui ver na Bíblia qual era o significado, né? E o significado da sigla era Sofonias. Gente, o livro de Sofonias só tem 3 capítulos. Eu recebi 3 bolos e o nome deles eram esmeraldas. Eles não eram bonitos, mas eram saborosos. E eu entendi que o livro de Sofonias, ele fala do grande dia do Senhor. E o nome deles eram esmeraldas. A preciosidade da esmeralda, o grande valor dessa esmeralda. E o Sofonias, ele foi um profeta que ele anunciou o grande e terrível dia do Senhor. Ele chamou as pessoas para um arrependimento. Então esse sonho foi dia 21/8 de 2024. E de lá para cá Deus tem falado sobre arrependimento, o arrepender. Eu acredito que, assim como Sofonias, lá naquele tempo, ele apontou o dia do Senhor. É esse tempo, Deus está mandando a gente apontar o dia do Senhor. Sem arrependimento, gente, ninguém verá, ninguém vai ver Deus, ninguém vai ver a glória do Senhor. É do interesse de Deus salvar todos nós. Mas para isso a gente tem que se sujeitar, a gente tem que voltar ao primeiro amor. Em final de dezembro de 2024 para janeiro, tirei janeiro com o Senhor, deixei até o exercício físico um pouco de lado, né? Mas não, gente, não precisa fazer, Deus não quer que eu faça exercício, não é isso. É o que está sendo prioridade para mim nesse momento, que eu estou deixando sobressair, né? Então eu me afastei um pouquinho, depois retornei a fazer exercício, cuidar da saúde novamente. Mas nesse período de mês de dezembro, Deus tem falado muito comigo nas cartas das igrejas, lá no livro de Apocalipse, em especial no livro de Éfeso. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que tinha tudo para ser a igreja amada do Senhor, mas ela perdeu o primeiro amor, a chama do primeiro amor. E ali Deus fala, lá no livro de Apocalipse, vamos lá também. Deus fala com a igreja de Éfeso que se ela se arrepender, assim como todas as igrejas, ele é aquele que anda no meio dos candelabros de ouro. Ele sabe o que as igrejas praticam. Ele é o dono das igrejas, gente. Vamos bem aqui. A igreja de Éfeso. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova, que dizem ser apóstolos e não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Que lindo isso. Mas a igreja perdeu o primeiro amor. O arrependimento faz a chama arder novamente, faz quebrantar o coração, faz reconhecer quem é Deus, coloque Deus no centro novamente. Sabe? A gente está vivendo um tempo onde a gente fala tanto sobre narcisismo, sobre isso, sobre aquilo outro, sobre pessoas dominadoras, pessoas obsessivas, pessoas abusadoras, mas nós somos essas pessoas. A gente se coloca em primeiro, nosso sofrimento em primeiro lugar. Sabe, nós não conseguimos sofrer por causa da igreja de Cristo. Eu fico olhando aqui na nação brasileira, quando alguém fala que sofre por amor a Cristo ou porque é perseguido, gente, nós não temos noção do que é a igreja perseguida. Sabe, vamos abrir os nossos olhos, deixar essa chama queimar novamente, se arrepender, se quebrantar, se prostrar aos pés do Senhor, olhar para Ele.
buscar ouvir a voz dele, consulte a Deus novamente. Eu não estou falando para você passar 3 horas dentro do seu quarto, mas entre, passe 10 minutos, 5, mas fale com Deus em secreto, busque novamente as práticas do primeiro amor. O grande e terrível dia do Senhor está próximo. E Ele quer que a gente se atente, porque um grande e lindo, genuíno avivamento está chegando. E nós precisamos fazer parte dessa linda obra que Deus está fazendo. Que seja o tempo do nosso arrependimento. Que seja um tempo onde a gente saiba colocar novamente aos pés do Senhor. E saibamos da glória devida a Ele, no trono de glória que Ele está. Saibamos apontar para Cristo novamente, entender que o dom é dele, o poder é dele, a obra é dele e não nossa. Se gostamos de fazer parte, que saibamos da glória devida a ele. Pense, antigamente os filhos trabalhavam com seus pais em suas lavouras. Trabalhavam. Eles eram filhos e eram servos, porque era também parte ali do trabalho dos criados, dos pais deles. Nós somos filhos, mas também temos que fazer parte dessa grande obra, sendo servos do trabalho do nosso Pai, do que Ele quer fazer nesse tempo, no nome de Jesus. O arrependimento vai ser fundamental para que tudo isso aconteça. Igreja, se quebrante, se prostre diante de Deus hoje. Está chegando. Você pode, se você levantar os seus olhos e permitir sentir o cheiro, você vai sentir o cheiro desse avivamento chegando. Mas é momento de se prostrar e de se arrepender. Reconheça. Se você não reconhecer, você jamais vai se arrepender. Tem que começar por mim, tem que começar por você. No nome de Jesus. Que Deus abençoe e agracie vocês nesse dia lindo. E que esse ano de 2025 a gente possa viver essa atmosfera de arrependimento. Essa onda venha inundar a nossa nação e as nações ao redor. E a gente possa ver e viver esse grande avivamento no nome de Jesus. Um beijo a todos, fique na paz.